Bom, pessoal, agora sim já iniciei a gravação da aula, então vamos começar o nosso conteúdo de hoje, dia 13 de dezembro de 2023, aí quarta-feira, vamos começar o nosso conteúdo. Estou gravando essa aula, mais tarde eu coloco a gravação para vocês no YouTube, tudo bem? Bom, pessoal, a gente começa aqui a nossa aula hoje, mesmo esquema, né? Nesse primeiro momento a gente está focando em adjetivo, verbo, expressões, tá? Vocês vão ver que ao longo das próximas semanas a gente já vai vai mudar um pouco o nosso foco, tá? Mas vamos concluir dessa maneira aqui, até para enfatizar bem o vocabulário com vocês, tá? Começando hoje através do verbo foster, que é o verbo promover. Nós temos alguns outros verbos em inglês que também significam promover, como o verbo promote, né? E você pode utilizar tanto promote quanto foster com o sentido de promover, tá? Acontece que em inglês nós temos muitos sinônimos, ou seja, muitas palavras diferentes, porém com o mesmo significado, que se referem às mesmas coisas. Uma vez que você tem sinônimos, você pode utilizar tanto um quanto o outro, independentemente do contexto. Tá? Alguns sinônimos às vezes são mais formais ou menos formais do que outros, tá? Mas não é o caso do verbo foster e do promote. Se você não conhece o verbo promote ainda, não se preocupe com isso. Se você já conhece, saiba que você pode usar tanto promote quanto foster para se referir à ação de promover algo, tá? Temos o presente, que é foster, o gerúndio, que é fostering, né? O gerúndio a gente já sabe que é aquele tempo verbal que utilizamos para nos referirmos a ações que ocorrem no momento da fala. Então, para dizer que alguém está promovendo algo, eu vou utilizar o fostering, né? Mas sempre que a gente utiliza o gerúndio, você tem que utilizar o verbo to be também. Porque quando eu digo que alguém está promovendo algo, eu tenho que utilizar o verbo estar. O verbo estar em inglês é o verbo to be. Então, eu estou promovendo, I am fostering. Você está promovendo, you are fostering. Ele está promovendo, he is fostering. Ela está promovendo, she is fostering. Nós estamos promovendo, we are fostering. Eles ou elas estão promovendo, they are fostering. E o passado, que é fostered, né? Para dizer que alguém promoveu algo. Né? O passado de um verbo é sempre igual em inglês para todos os sujeitos. Então, eu promovi, I fostered. Você promoveu, you fostered. Ele promoveu, he fostered. Ela promoveu, she fostered. Nós promovemos, we fostered. Eles ou elas promoveram, they fostered. Certo? Então, foster, verbo promover. Então, I foster, eu promovo. Né? Por exemplo, se fosse você promove, you foster. Nós promovemos, we foster. Eles ou elas promovem, they foster. Já o gerúndio fostering, né? Eu estou promovendo, I am fostering. Mas se fosse você está promovendo, you are fostering, né? Você tem que adequar o sujeito ao verbo to be. You are fostering, we are fostering, they are fostering, she is fostering, né? E o passado que é igual. No caso, I fostered, eu promovi. Mas se fosse you fostered, você promoveu. Passado é igual para todos os sujeitos. He fostered, ele promoveu. She fostered, ela promoveu. We fostered, nós promovemos. E they fostered, eles ou elas promoveram. Tá? Já contextualizando em frases maiores. Posso dizer, por exemplo, que você promove uma festa. Ou seja, you foster a party. You foster a party. Se fosse eu promovo uma festa, I foster a party. Se fosse nós promovemos uma festa, we foster a party. Eles ou elas promovem uma festa, they foster a party. Já se eu quero dizer que você está promovendo, né? Você está promovendo agora, você está promovendo isso agora. You are fostering it. Né? O gerúndio sempre acompanhado do verbo to be. Você está promovendo. You are fostering it. Né? O it tem esse sentido de isso, você está promovendo isso, né? Promovendo isso agora, fostering it. Então, você está promovendo isso agora, you are fostering it. Se fosse eu, I am fostering it. Nós, we are fostering it. Ele, he is fostering it. Sempre o gerúndio você adequa com o verbo to be, né? Do sujeito. E passado igual. You fostered a party, você promoveu uma festa. I fostered a party, eu promovi uma festa. She fostered a party, ela promoveu uma festa. We fostered a party, nós promovemos uma festa.
They fostered a party. Eles ou elas promoveram uma festa, tá? Isso quero dizer que eu promovi uma balada. I fostered the ballad, né? Eu promovi a balada. I fostered the ballad. Se fosse você promoveu a balada. You fostered the ballad. Ele promoveu a balada. He fostered the ballad. Ela promoveu a balada. She fostered the ballad. Nós promovemos a balada. We fostered the ballad. E eles ou elas promoveram a balada. They fostered the ballad. Tá? Já ela está promovendo o baile. She is fostering the ball. Ela está promovendo o baile. Baile em inglês é ball, assim como bola, tá? Então você vai identificar no contexto se ball tem o sentido de bola ou o sentido de baile, né? Se eu falo she is fostering the ball, tem sentido dizer que ela está promovendo a bola? Não, ela está promovendo o baile. Agora, se eu digo I am kicking the ball, kick, que é o verbo chutar, I am kicking the ball, aí sim eu estou chutando a bola. Mas se eu digo she is fostering the ball, eu quero dizer que ela está promovendo o baile. Se fosse ele está promovendo o baile, he is fostering the ball. Eu estou promovendo o baile, I am fostering the ball. Nós estamos promovendo o baile, we are fostering the ball. Eles ou elas estão promovendo o baile, they are fostering the ball. Tá? Só quero dizer que ele promoveu aquilo. He fostered that. Ele promoveu aquilo. He fostered that. Ela promoveu aquilo. She fostered that. Nós promovemos aquilo. We fostered that. Eu promovi aquilo. I fostered that. Tá? That é aquilo, aquele, aquela. Tá? Então, com isso, a gente fecha o verbo to foster, que é o verbo promover. Fostering, que é promovendo, e fostered, que é promoveu. Certo? Na continuidade, a gente tem um outro verbo, que é o verbo forecast, que é o verbo prever, tá? Então, temos o forecast, presente, então I forecast, eu prevejo. You forecast, você prevê. They forecast, eles ou elas prevêem. We forecast, nós prevemos. Já no gerúndio, temos o forecasting, com acréscimo do ing, para dizer que a ação de prever ocorre no momento da fala, ou seja, para dizer que alguém está prevendo algo. Então, se eu quero dizer que eu estou prevendo, eu digo I am forecasting. Se eu quero dizer que você está prevendo, you are forecasting. Ele está prevendo, he is forecasting. Ela está prevendo, she is forecasting. Nós estamos prevendo, we are forecasting. Eles ou elas estão prevendo, they are forecasting. Já o forecasted é o passado, para a gente falar da ação de prever no passado, para dizer que alguém previu algo. Então, I forecasted, eu previ. You forecasted, você preveu, né? Você previu. He forecasted, ele previu. She forecasted, ela previu. We forecasted, nós prevemos. They forecasted, eles ou elas preveram. Então temos a pronúncia da seguinte forma: forecast, forecast. É como se fosse podcast, só que em vez de pod é o for. Forecast. Forecasting. Forecasting. Forecasted. 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 Tá? Então, forecast, que é o verbo prever. Então, I forecast it, ou seja, eu prevejo isso. I forecast it. I forecast it. Isso quero dizer que você prevê isso. You forecast it. You forecast it. Nós prevemos isso. We forecast it. Eles ou elas preveem isso. They forecast it. Já eu só quero dizer que eu estou prevendo a situação, ou seja, I am forecasting the situation. Gerúndio indica que a ação ocorre no momento da fala. Então, eu estou prevendo. I am forecasting. Se fosse você está prevendo, you are forecasting. Ele está prevendo, he is forecasting. Ela está prevendo, she is forecasting. Eles ou elas estão prevendo, they are forecasting.
né? Nós estamos prevendo a situação. We are forecasting the situation. Ele está prevendo a situação. He is forecasting the situation. Eu previ o resultado. Passado é forecasted, igual para todos os sujeitos. I forecasted the result. Eu previ o resultado. You forecasted the result. Você previu o resultado. She forecasted the result. Ela previu o resultado. He forecasted the result. Ele previu o resultado e assim por diante. Se eu digo, por exemplo, que você prevê um resultado. You forecast a result. Eu prevejo um resultado. I forecast a result. Nós prevemos um resultado. We forecast a result. Eles ou elas previram um resultado. Eles preveem, né, no presente. They forecast a result, tá? Então, eu prevejo, você prevê, nós previmos, eles preveem no presente. I forecast, you forecast, né? You forecast a result. Nós prevemos um resultado. We forecast a result. Já you are forecasting, ou seja, você está prevendo. Eu quero dizer que você está prevendo uma situação ruim, como uma nota baixa numa prova, num concurso que você tenha feito. You are forecasting a bad situation. Você está prevendo uma situação ruim. Ou eu estou prevendo uma situação ruim. I am forecasting a bad situation. Ele está prevendo uma situação ruim. He is forecasting a bad situation. Ela está prevendo uma situação ruim. She is forecasting a bad situation. Nós estamos prevendo uma situação ruim. We are forecasting a bad situation. E eles ou elas preveram um resultado ruim. Eles ou elas estão prevendo um resultado ruim. They are forecasting a bad situation. Você está prevendo. You are forecasting. Ela está. She is forecasting. Assim por diante. E o passado igual para todos os sujeitos, né? Posso dizer, por exemplo, que você previu aquilo, né? No caso, a vitória do Milei como presidente da Argentina. Então, você previu aquilo. You forecasted that. Ou ele previu aquilo. He forecasted that. Né? Posso dizer que o Milei previu o resultado da eleição. Milei forecasted the election result. Né? Como nós temos aqui mais em diante. Isso quero dizer que eu previ o resultado da eleição. I forecasted the election result, né? Porque election result é resultado da eleição. Percebe que quando eu falo resultado da eleição é uma característica desse resultado. Como eu não tenho verbo entre o adjetivo e o substantivo, eu inverto. Então, ao invés de falar resultado da eleição como result of election, né? Result election, eu falo election result. Né? Se eu quisesse falar result of election, poderia também, mas é mais usual na prática que você diga election result, resultado da eleição. Então, eu previ o resultado da eleição. I forecasted the election result. Isso quer dizer que você previu o resultado da eleição. You forecasted the election result. Ou nós previmos o resultado da eleição. We forecasted the election result. Né? Isso eu quero dizer agora no gerúndio, que eu estou prevendo. I am forecasting, eu estou prevendo a eleição. I am forecasting the election. Você está prevendo a eleição. You are forecasting the election. Ele está prevendo a eleição. He is forecasting the election. Ela está prevendo a eleição. She is forecasting the result. Nós estamos prevendo a eleição. We are forecasting the result. The election, perdão. E, por último, nós temos aqui previsão do tempo, né? Previsão do tempo em inglês, que é o weather forecast, tá? Então, sempre que se você está lendo um jornal em inglês e você quer ir na parte da previsão do tempo, você ou procura ali manualmente, né? Caso você esteja vendo algo impresso, ou caso você esteja pesquisando ali num site, você quer ver previsão do tempo, você coloca o weather forecast, né? Então, por exemplo, você quer procurar a previsão do tempo em São Paulo, né? Você digita lá, São Paulo weather forecast. Eu quero saber a previsão do tempo em Miami, né? Miami weather forecast. Você quer saber lá a previsão do tempo de Atlanta, na Georgia? Atlanta weather forecast, né? Previsão do tempo em Brasília. Brasília weather forecast. Tudo bem? Bom, pessoal, com isso a gente fecha a parte dos verbos de hoje. Eu sei que é algo bem, né, maçante, né? Porque cada verbo são 3, né? Porque é o presente, o gerúndio e o passado, né?
mas a gente já concluiu essa parte de hoje. Agora, falta os adjetivos e as expressões, que é bem mais tranquilo, né? Dá pra gente até deixar um pouco mais dinâmica a explicação. Em relação ao foster, que é o promover. Fostering, promovendo. Fostered, promoveu. O forecast, que é prever. Forecasting, que é prevendo. E forecasted, que é previu, né? Preveu. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Quer que eu retome e explicar alguma coisa? Bom, continuando com a nossa aula, agora nós vamos para a parte dos adjetivos, que é bem mais tranquilo. Porque os adjetivos, eles não variam, né? Eles não têm 3 formas igual ao verbo, que é presente, gerúndio, passado, não. O adjetivo é invariável. Você utiliza o mesmo adjetivo para uma mulher, para um homem, para um grupo de pessoas, então é bem mais tranquilo para a gente poder aprender, né? E a gente começa com o adjetivo committed, que é o adjetivo comprometido ou comprometida, né? Ou comprometidos, comprometidas, já que é invariável, tá? Committed, 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 tá? Depois, na verdade, eu já coloquei, né, a pronúncia dos termos de hoje lá no grupo, então vai ficar muito mais fácil para vocês, né, treinarem a pronúncia. Vocês ficam ouvindo ali o áudio várias vezes, né, e daí vocês ficam repetindo comigo ali no áudio até que a sua pronúncia chegue o mais perto possível da minha, né? Mas aqui é interessante também você já ter uma ideia de como pronunciar, né? Committed. 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 Committed, tá? Para você dizer que alguém é comprometido com alguém ou com algo, né? Porque não é só comprometido, por exemplo, você é comprometido com seu marido, né? Você é comprometido com sua esposa, ou você não é só esse sentido de comprometimento. Também é comprometimento no sentido de você ser comprometido com o seu emprego, com o seu chefe, né? Com o seu empregador, né? Então podem ser esses 2 níveis de comprometimento, né? Por exemplo, o homem é comprometido com o trabalho. The man is committed with the job. Ou ele é comprometido com o trabalho. He is committed with the job.
né? Ou posso substituir por um nome próprio, né? Como, por exemplo, Roberto é comprometido com o trabalho. Roberto is committed with the job, né? Roberto é comprometido com o trabalho. Aqui eu estou falando que ele é comprometido com o trabalho, com as obrigações de trabalho dele. Agora, quando eu digo, por exemplo, que ela é comprometida com o marido, eu utilizo o mesmo committed. Então, ela é comprometida, uma característica dela ser comprometida. She is committed with the wedding, né? Ou seja, ela é comprometida com o casamento, né? She is committed with the wedding, né? Ela é comprometida com o casamento. Né? Ou poderia dizer que ela é comprometida com o trabalho também. She is committed with the job. Né? Ou Marcela é comprometida com o trabalho. Marcela is committed with the job. Né? Então, committed pode ser tanto no ser comprometido com alguém ou com algo. Né? Daí você fala committed with. Né? Por exemplo, committed with the job, comprometido com o trabalho. Committed with the wedding, né? Comprometido com o casamento. Né? Sempre você vai utilizar o with junto. Né? She is committed, ela é comprometida. He is committed, ele é comprometido. Né? Agora, the committed woman is working, ou seja, a mulher comprometida está trabalhando. Né? The committed woman is working, a mulher comprometida está trabalhando. Eu falo primeiro committed e depois do woman, já que entre o substantivo e o adjetivo, nós não temos um verbo. Por isso que eu primeiro falo o adjetivo, né? Então, the committed woman, a mulher comprometida, está trabalhando, is working, né? Nesse caso, dependendo do contexto, você entende esse committed como ela é comprometida com o trabalho ou a mulher comprometida, você pode entender também, dependendo do contexto, a mulher que está para casar com alguém, por exemplo, né? Quando eu digo para você, the committed woman is working, né? Vamos supor que eu tenho uma empresa, né? E eu estou no escritório lá com os funcionários, daí eu falo para você, ó, the committed woman is working. A mulher comprometida está trabalhando. Nesse caso, você vai entender que eu estou me referindo à mulher comprometida como a mulher dedicada ali dentro do trabalho. Agora, se a gente está falando sobre noivado, dois amigos que vão casar tal, eu falo, olha, a mulher comprometida está trabalhando. The committed woman is working. Como a gente está falando sobre essa questão de casamento, né, de noivado, nesse caso, essa frase the committed woman, eu não estou me referindo que ela é comprometida com o trabalho, mas sim eu digo a mulher comprometida no sentido de ela ser comprometida com outra pessoa, né, com o noivo dela. Tudo bem? Então, por exemplo, ó, nesse caso, né, they are committed, ou seja, eles são comprometidos. Nesse caso, eles são comprometidos entre eles, né? Eles são um casal. Então, eles são comprometidos entre eles. They are committed. Né? Aqui é um comprometimento amoroso, né? Agora, se eu falo simplesmente they are committed, né? Você pode ver que nessa imagem representa trabalhadores de das mais diferentes funções, né? Nesse caso, quando eu digo they are committed, você entende que eles são comprometidos no sentido de eles são comprometidos com o trabalho deles, né? Mas aqui é um comprometimento amoroso, olha os dois aí como estão. Agora, se eu falo they are committed, a mesma frase, ó, they are committed, mas agora num contexto de trabalho, esse é um comprometimento no sentido de comprometimento profissional, tá? The committed man is traveling, né? O homem comprometido está viajando. Aqui, dependendo do contexto, você pode entender que é um comprometimento com o trabalho ou comprometimento amoroso, né? Se eu estou falando lá de noivado com você, eu falo, ó, the committed man is traveling. Nesse caso, como a gente vai estar falando de noivado, etc., esse committed vai ter o sentido de comprometido, né? De ser comprometido com a esposa dele lá, com a noiva dele. Agora, se eu falo para você que um funcionário muito importante meu está viajando, né? Eu falo the committed man is traveling. Aqui, esse homem comprometido vai ter o sentido de o meu funcionário comprometido com o trabalho dele. Tudo bem? Então, committed, comprometido, comprometida, tanto no sentido profissional ou amoroso, tá? Na continuidade, nós temos o skilled. Skilled, skilled, skilled,
skilled, skilled, skilled, skilled, skilled, que é qualificado, para você dizer que alguém é qualificado para alguma coisa. Então, por exemplo, the man is skilled, o homem é qualificado, ou the woman is skilled, a mulher é qualificada, né? Se eu quero falar que alguém é qualificado para alguma coisa, daí eu utilizo o skilled to. Por exemplo, ele é qualificado para o trabalho. He is skilled to the job. Ou Roberto é qualificado para o trabalho. Roberto is skilled to the job. Ou nós somos qualificados para o trabalho. We are skilled to the job. Né? Se eu quero falar, por exemplo, que a mulher é qualificada para a aula. The woman is skilled to the class. Né? A mulher é qualificada para a aula. The woman is skilled to the class. Sempre que você quer dizer que alguém é qualificado, você utiliza o adjetivo skilled. I am skilled, you are skilled, você é qualificado. We are skilled, nós somos qualificados. Mas se você quer dizer que alguém é qualificado para alguma coisa, daí você utiliza o skilled to. Então, he is skilled to the job. Ele é qualificado para o trabalho. Ou the woman is skilled to the class. A mulher é qualificada para a aula, né? Ou nós somos qualificados para isso, né? Se a gente estivesse fazendo uma prova, fala, olha, a gente é qualificado para isso, para fazer essa prova, né? Então, we are skilled to it. Nós somos qualificados para isso aqui, né? Posso falar que nós somos qualificados para ensinar. We are skilled to teach. Nós somos qualificados para ensinar. We are skilled to teach, né? Poderia dizer que você é qualificado para aprender, ou seja, you are skilled to learn. Você é qualificado para aprender, para estudar. You are skilled to learn, né? Ou, por exemplo, o homem é qualificado para voar. The man is skilled to fly. Eu sou qualificado para dormir. I am skilled to sleep. Ou ela é qualificada para estudar. She is skilled to study. Nós somos qualificados para dirigir. We are skilled to drive. Você é qualificado para ir para a academia. You are skilled to go to gym. Eles são qualificados para viajar. They are skilled to travel. Então, skilled é qualificado ou qualificada, e skilled to é qualificado para alguma coisa, certo? Com isso, pessoal, a gente fecha a parte dos adjetivos. Skilled, qualificado ou qualificada, tá? E o committed, que é comprometido ou comprometida. Skilled, committed. Skilled, committed. Alguma dúvida até aqui? Querem que eu retome a explicar alguma coisa ou dar mais exemplos? Na continuidade, agora a gente já vai para a parte das expressões. A primeira delas é o piece of advice, que significa um conselho. Então, por exemplo, vamos supor que você esteja conversando com seu amigo e ele está com um problema com o casamento dele ou com o namoro dele.
Daí ele fala, eu tô tendo problema com ela, né? Eu tô tendo problemas com ela. Ou seja, I am having problems with her. Eu estou tendo problemas com ela. Daí você fala, um conselho, termine, né? Termine essa relação, vá respirar outros ares, né? Vá ser livre. Ou seja, um conselho, piece of advice. Break up. Break up é termine, né? Então, um conselho, termine. Piece of advice. Break up. Em outra situação, né, se esse mesmo amigo vai para você, mas agora fala que ele está tendo problemas com o trabalho, né, ou com o chefe, ou com a valorização salarial dele, ou com o pagamento, que ele não está recebendo pagamento faz tempo, né? Daí ele fala, eu estou tendo problemas no trabalho, né? Ou seja, I'm having problems in the job. Daí você fala para esse seu amigo, né? Um conselho, saia de lá, saia do seu trabalho, vai procurar outro, né? Ou seja, piece of advice, live there. Né? Você sempre fala esse piece of advice e fala algo em seguida. Então, por exemplo, piece of advice, break up, termine. Piece of advice, live there, saia de lá. Né? Piece of advice, um conselho. Né? Você não vai inserir esse piece of advice no meio de uma frase grande, não. Você apenas fala assim, ó, piece of advice, break up. Piece of advice, live there. Ou se o problema for estudar mais, você fala piece of advice, study more. Né? Vamos supor que uma pessoa chegue para você e fala que está se sentindo mal, está se sentindo doente, ou seja, I am feeling sick. Daí você fala para essa pessoa, um conselho, vá para o hospital, ou seja, piece of advice, go to the hospital. Piece of advice, go to the hospital. Piece of advice, um conselho. Né? Ou se você está estudando, né, e chega e fala assim, olha, eu estou tendo dificuldades, né, eu estou tendo algumas dificuldades com o estudo, né, ou seja, I am having some difficulties, né, eu estou tendo algumas dificuldades, né, em aprender a matéria. Daí eu digo, um conselho, estude mais, ou seja, piece of advice, study more. Um conselho, estude mais, piece of advice, study more. Se alguém chega para você e diz que está gordo, está gorda, né? Ou seja, I am fat. Vamos supor que um amigo seu chega e fala, olha, eu tô gordo, I am fat. Daí você fala, um conselho, vá para a academia. Ou seja, piece of advice, go to the gym. Um conselho, vá para a academia. Piece of advice, go to the gym. Tá? Esse piece of advice, você não, como eu disse, você não vai colocar no meio de uma frase grande, nada disso. Tá? Você apenas fala piece of advice e fale algo curto depois, como por exemplo, piece of advice, study more, né? Um conselho, estude mais. Ou piece of advice, go to gym, vá para a academia. Piece of advice, go to the hospital, né? Um conselho, vá para o hospital. Então sempre você vai falar assim, piece of advice mais uma ação curta, né? Como estude mais, vá para a academia, vá para o hospital. Tudo bem? Na continuidade, nós temos o cutting corners. Cutting corners nós podemos entender de duas formas, tá? Você pode utilizar o cutting corners no sentido de trânsito, né? Por exemplo, quando você fala I am cutting corners, né? Você está cortando o caminho no trânsito, tá? Sempre você vai utilizar essa expressão com o verbo to be. O cutting corners você utiliza em dois casos, ou para você dizer que você está cortando o caminho no trânsito, ou que alguém está cortando o caminho no trânsito. Então vamos supor que a pessoa está dirigindo lá. Né? Vamos supor que eu esteja dirigindo, estou com pressa, daí eu falo, olha, eu estou cortando o caminho. Ou seja, I am cutting corners. Se você está dirigindo, está indo por caminhos mais rápidos. You are cutting corners. Se eu digo que ele está dirigindo e está com pressa, está indo por um caminho mais rápido. He is cutting corners. Se eu digo que ela está dirigindo e está procurando um caminho mais curto, ela está cortando o caminho. She is cutting corners. Se eu quero dizer que nós estamos dirigindo, estamos com pressa, nós estamos indo ali para um caminho mais rápido. We are cutting corners. Então, nesse sentido de trânsito, o cutting corners tem o sentido de cortar caminho, ir por um caminho mais rápido. Sempre com o verbo to be. I am cutting corners, eu estou cortando o caminho. You are cutting corners, você está cortando o caminho. He is cutting corners, she is cutting corners, they are cutting corners e we are cutting corners, tá? Só que esse cutting corners vai ter o sentido de cortar caminho no trânsito só quando você estiver se referindo a alguém que está dirigindo.
Então você quer falar que ele está cortando o caminho no trânsito para chegar mais rápido? He is cutting corners, sempre com o verbo to be. Ela está cortando o caminho ali no trânsito? She is cutting corners. Mas apenas no sentido de trânsito, no contexto de trânsito, que você vai traduzir o cutting corners como cortar caminho. Tirando isso, você vai utilizar em outros contextos para falar que alguém está fazendo algo por um meio diferente, por um meio mais rápido, né? Por exemplo, vamos supor que ele esteja estudando, né, um homem genérico, né, eu digo que ele está estudando, só que em vez dele estar estudando ali por texto, né, que ele fica lendo lá um livro gigantesco sobre a matéria, eu vou dizer que ele está assistindo uma palestra de 1 hora. Então, ele está estudando, mas ele está estudando por um caminho diferente que é mais rápido. Concorda? Concorda comigo que é mais rápido você ver uma palestra de 1 hora sobre um livro do que você demorar 3 dias para estudar o livro? Mais fácil você assistir a palestra de 1 hora. Então eu posso dizer, por exemplo, que he is cutting corners, nesse sentido dele estar estudando, no sentido que ele está escolhendo um caminho mais fácil para ele estudar, né? Em vez de ele ficar 3 dias debruçado sobre um livro, ele presta bem atenção naquela palestra de 1 hora. Se você chega em casa com pressa, se uma mulher chega em casa com pressa, ela precisa fazer o almoço, tá em cima da hora. O que ela vai fazer? Ela vai fazer macarrão e temperar uma salada? Ou ela vai fazer o arroz, ela vai fazer o feijão, vai fazer o tempero do arroz, vai fazer o tempero do feijão, vai fazer uma parmegiana, vai sair para comprar ingrediente para parmegiana? Não, ela tá com pressa de fazer o almoço, então ela vai fazer o macarrão e a salada. Então eu posso dizer que ela está fazendo, né, o almoço, só que ela está fazendo isso por um caminho mais rápido, por outro meio. Ou seja, she is cutting corners, né? Ela está fazendo, mas de uma maneira mais rápida, de uma maneira mais simples, tá? Um outro contexto. Se vamos supor que vamos pensar que em vez de você precisa comprar uma televisão, né? E você tem 2 opções, ou você vai na loja ver as opções lá, os modelos, ou você entra no site ali e vê as opções que tem. O que é mais fácil? O que é mais rápido? Você entrar no site e ver os modelos ali, ou você gastar tempo indo na loja e ficar ouvindo o vendedor falando de cada modelo? O que é mais rápido? Você pegar o seu celular e ver ali as opções que tem na internet. Então, nesse caso, né, quando você está ali vendo os aparelhos de TV para comprar na internet, você pode dizer I am cutting corners, ou seja, não é que você está cortando o caminho, mas você está fazendo de uma maneira mais fácil, né? Em vez de você ir na loja, ver o modelo, conversar com o vendedor, você está vendo ali pela internet, que é muito mais rápido, muito mais simples, né? Então daí você diz, eu estou aqui fazendo de uma maneira mais simples, mais rápida, ou seja, I am cutting corners. Então, no sentido de trânsito, né? I am cutting corners, you are cutting corners, he is cutting corners, quer dizer que a pessoa está cortando o caminho no trânsito. De fato, ali, pegando uma rua, um acesso, uma viela, né? Então, I am cutting corners no trânsito, eu estou cortando o caminho. You are cutting corners, você está cortando o caminho. He is cutting corners, ele está cortando o caminho no trânsito. Já o cutting corners fora do trânsito, ele vai ter o sentido de fazer algo de uma maneira mais rápida, né? Você fala, I am cutting corners, ou seja, em vez de eu estou fazendo algo de uma maneira mais simples, né? Em vez de ler um livro em 3 dias, eu estou vendo uma palestra de 1 hora, né? Em vez de ir na loja comprar TV, eu estou comprando pela internet. Em vez de quero fazer um almoço rápido, em vez de fazer macarrão, temperar salada, quer dizer, em vez de fazer parmegiana, arroz, feijão, eu estou optando por um macarrão, uma salada mais rápido, né? Eu estou fazendo algo de uma maneira mais rápida. I am cutting corners, tá? Sempre com o verbo to be, tá? E por último, nós temos a expressão cut to the chase, que é para você para você falar para alguém ir direto ao ponto, tá? Então, por exemplo, a pessoa está enrolando para você lá, falando assim, eu quero falar uma coisa, né? Mas eu não sei como falar. Daí você fala para ela, vá direto ao ponto, fale logo, desembuche, né? Ou seja, cut to the chase, vá direto ao ponto, né? Ou a pessoa chega para você e fala, olha, eu tô sentindo uma coisa, mas eu não sei me expressar, não sei o quê. Você fala, vá direto ao ponto, fale logo o que você tem. Ou seja, cut to the chase, vá direto ao ponto. Esse cut to the chase você vai utilizar de forma isolada,
Não é que você vai contextualizar, você vai sempre falar de forma isolada. Você vai falar só, cut to the chase. Né? No máximo assim, ó, vá direto ao ponto, Roberto. Cut to the chase, Roberto. Ou vá direto ao ponto, Marcela. Cut to the chase, Marcela. Né? Se a pessoa diz para você, olha, eu tô pensando sobre uma coisa, né? Eu tô pensando sobre algo aqui. Daí a pessoa não fala logo, você fala, vá direto ao ponto, cut to the chase. Cut to the chase, vá direto ao ponto. Né? Se uma pessoa vai conversar com você, puxa papo e fala, eu sei um segredo, né? Mas não fala logo que segredo é esse. Daí você fala, vá direto ao ponto, fale logo. Ou seja, cut to the chase, né? Ou se a pessoa vai no médico lá e fala, eu tô com uma dor, mas não sei o quê. Não fala nem que intensidade da dor, nem onde é. Só fala que tá com dor ali, não conta a história. Aí você fala, vá direto ao ponto, né? Cut to the chase, né? Fale logo o que você está sentindo, né? Ou até mesmo um amigo lá vai desabafar com você e falar, olha, eu tô triste por causa de uma coisa, né? Ou seja, I am sad because of something, né? Eu estou triste por conta de uma coisa, I am sad because of something, mas não fala que tá triste pelo quê. Daí você fala, cut to the chase, ou seja, vá direto ao ponto. Sempre você vai utilizar essa frase de forma isolada. No máximo assim, cut to the chase, fulano, né? Cut to the chase, Diego. Cut to the chase, João. Cut to the chase, Rafaela. Né? Vai direto ao ponto, Rafaela. Vai direto ao ponto, João. Certo? Com isso, pessoal, a gente fecha aqui o conteúdo de hoje. Antes da gente ir para a parte das questões, por favor, alguém está com alguma dúvida aqui? Quer que eu volte a explicar alguma coisa? Primeira questão. Você está promovendo o baile. Qual a resposta correta aqui? You are fostering the ball. You are fostering the ball. Você está promovendo o baile. Letra A. Letra B está errada porque party é festa. Letra C está errada porque ballad é balada. E letra D está errada porque baile é ball. You are fostering the ball, letra A. Ele previu a previsão do tempo. Qual a resposta correta?
Resposta correta, letra D. He forecasted the weather forecast. Ele previu a previsão do tempo. He forecasted the weather forecast. Letra C tá errada porque não é forecast weather, é weather forecast. Letra B tá errada porque forecasting é prevendo e a forecasts é presente, tá? O homem é qualificado para isso. Qual a resposta certa? Resposta correta, letra A. The man is skilled to it. O homem é qualificado para isso. The man is skilled to it. O homem é qualificado para isso. Letra B está errada porque was skilled era qualificado. Letra C está errada porque isso é to it e não to that. To that é para aquilo. E a letra D está errada porque was skilled era qualificado para aquilo. Tá? O casal é comprometido. Qual a resposta correta? Letra B, the couple is committed. A twins é irmãos, Casal é couple. Letra C tá errada porque was committed era comprometido. E letra D tá errada porque tem o twins de novo, que é irmão, são irmãos, irmãs, não é casal. Twins é irmãos. Irmãos, homem e mulher, tá? Se for dois irmãos é brothers, se for duas irmãs é sisters, mas se é um irmão e uma irmã, daí twins. Um conselho. Como que nós falamos um conselho em inglês? É uma das formas de dizer. Piece of advice. Não é piece of cake, porque piece of cake é algo fácil. One piece é um pedaço de qualquer coisa. E a letra A, one piece of advice, está errado, porque o certo é piece of advice. Cortando o caminho no trânsito. Como que você pode falar essa frase? Cortando o caminho no trânsito. Cutting corners in the traffic, Cortando o caminho no trânsito. A tá errada porque não é making corners, é cutting corners. Letra C tá errada porque corner in the way é esquina no caminho. E letra D tá errada porque cutting corners in the traffic tá faltando um T no cutting. Cutting é com dois T's. A B tá certa porque cutting tá com dois T's e a D tá errada porque só tá com um T. Tá? Certo, pessoal, com isso a gente fecha o nosso conteúdo de hoje. Alguém está com alguma dúvida? Alguém quer que eu retome explicar alguma coisa de alguma parte aqui da matéria?
Bom, pessoal, então eu vou encerrar a aula por aqui, tá? Daqui a pouco eu coloco a gravação lá no grupo para vocês e a gente volta amanhã para fechar a semana, tá? Com a nossa aula às 4, às 8 e às 9. Tá joia, pessoal? Obrigado, até amanhã. Bom descanso para vocês.